Você já deve ter perdido algum paciente na sua carreira profissional, né? Eu, é claro que já perdi. Se você ainda não perdeu, pode ficar tranquila que um dia isso vai acontecer com você. Mas é importante que a gente entenda por que se perde um paciente, né? Como é que a gente acaba perdendo um paciente. E quando a gente entende, a gente muitas vezes consegue corrigir para não perder mais pacientes e aí não ver os pacientes indo embora e esvaziando o nosso consultório. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar as 6 maneiras de se perder um paciente e é muito importante você ficar ligado para você saber o que pode acontecer e você não cometer esses erros, tá certo? Antes da gente começar esse vídeo, clica aqui, se inscreve no nosso canal, participa aqui. Toda vez que tiver um vídeo novo, toda semana tem vídeo novo para você, para ajudar a alavancar a sua carreira profissional. Então clica aqui e você é notificado sempre que tiver um vídeo novo, tá bom? E também não deixa de dar o seu like, aquele joinha aqui no vídeo para me ajudar, viu? Assim, dessa forma, você me ajuda a manter esse canal aqui no YouTube para você, produzindo conteúdo para você, conteúdo gratuito de qualidade, dando seu joinha aqui e é só isso mesmo que você tem que fazer, tá certo? Bom, e qual é a primeira maneira de se perder um paciente? A primeira maneira que a gente tem de perder um paciente é por falecimento, tá? Então, inevitavelmente, a gente vai perder paciente porque as pessoas vão falecer e quanto a isso não se tem controle. E lembrando que essas 6 maneiras aqui são maneiras que foram pesquisadas pela FGV, tá? Então são 6 maneiras de fato. Então esses números aqui foram todos dessa pesquisa feita pela FGV e eu trouxe aqui para mostrar para vocês e como isso se aplica também na nossa realidade, tá? Então 1% da nossa base de pacientes vai falecer e não há muito que a gente fazer sobre isso. A segunda maneira que a gente tem de perder pacientes é mudança de endereço, tá? Então se perde 3% dos seus pacientes por mudança de endereço. Então muitas vezes o paciente ele se muda de cidade, ele muda de país, ele muda de estado, ele pode até mudar de bairro dependendo e fica inviável para ele continuar muitas vezes indo no consultório ou atendendo com você pela distância geográfica. Isso acontece também e quanto a isso a gente não tem muito o que fazer, né? A gente não pode falar para a pessoa, não se muda não para você continuar sendo meu paciente. Então a gente não tem controle sobre isso. A terceira maneira de se perder um paciente é a aquisição de novos hábitos. O que é isso? É quando esse paciente muitas vezes ele vai adquirindo novos hábitos e ele deixa de muitas vezes dar importância para o seu serviço, para o seu trabalho. Aqui eu acho que a gente tem um certo controle sobre isso, a gente tem um controle parcial sobre isso. Porque para e pensa o seguinte, tá? Se você é fisioterapeuta e você trabalha com reabilitação e a gente sabe que depois da reabilitação a gente tem uma fase de prevenção que muitas vezes é importante o paciente continuar em tratamento, mudando a fase de tratamento, a fase objetivo, né? E esse paciente, ele enxerga que aquilo ali para ele não faz mais sentido, ele mudou novos hábitos, e isso é uma coisa de fato prejudicial e uma coisa que às vezes a gente não trabalhou bem com o nosso paciente. Então isso pode ser muitas vezes até uma falha de fidelização. Por exemplo, se você é nutricionista, você trabalha com reeducação alimentar e aí o seu paciente ele adquire novos hábitos, será que isso está fazendo bem a ele? Será que você fez bem o seu trabalho de estar conscientizando esse paciente da importância que seu trabalho tem na vida dele? Então assim, se esse paciente, você é psicólogo, ele faz terapia, e aí ele, eu vou abandonar a terapia, eu tô adquirindo outros hábitos. Será que você explorou bem a importância do seu trabalho na vida dele? Quais os resultados que ele vai ter fazendo terapia com você? Então aqui eu acredito que o profissional ele tem uma parcela de culpa, sabe? Porque muitas vezes ele não trabalha bem o encantamento, o relacionamento, a experiência com o paciente, a fidelização e consequentemente ele abre brecha para o paciente adquirir novos hábitos. Então aqui 5% dos nossos pacientes a gente perde por aquisição de novos hábitos, tá? E eu acredito que a gente tem um controle parcial sobre isso, ok? A quarta maneira é preço alto demais, tá? Então é o seguinte,
Só 9% dos pacientes são perdidos por preços altos demais. Então, aquela máxima que a gente tem de que preço alto é determinante para se perder um paciente foi derrubada. Porque 9% dos pacientes, eles são sensíveis a preços altos e muitas vezes a gente perde um paciente por preço baixo da concorrência, né? Porque às vezes o nosso preço é mais elevado e aí tem uma concorrência oferecendo um preço mais baixo, então 9% muitas vezes eles deixam de ser um paciente porque eles acabam encontrando alternativas mais baratas no mercado. Aqui é importante a gente entender que não é pra gente subir o preço. Ah, eu vou subir o meu preço então, porque se 9% dos pacientes eles saem, né, a gente se perde porque o preço é alto demais, então se eu subir o meu preço não tem problema. Não é isso, né? Eu acho que a gente tem que ser justo, a gente tem que ser íntegro com o nosso paciente e a gente entender que pra gente subir o nosso preço, a gente tem que entregar muito valor primeiro pro nosso paciente, né? Agregar muito valor, uma nova experiência para ele, para que consequentemente o preço se justifique. E uma coisa que eu sempre falo, não existe preço alto, existe preço que não se justifica. Então, se você quer subir o seu preço, justifique o seu preço procurando elementos que vão justificar, agregar valor no atendimento, no serviço do seu paciente, para que ele de fato tenha percepção disso e que ele não julgue como um alto preço, tá bom? A quinta maneira que a gente tem de perder um paciente é desapontamento com a qualidade de serviço. Aqui 14% dos pacientes são perdidos com a qualidade do serviço prestado. E aqui a qualidade do serviço é o que você faz tecnicamente com o seu paciente, tá? Então aqui, obviamente, que a gente tem total responsabilidade com isso, tá? E uma coisa que eu gosto de frisar aqui, qualidade técnica não é diferencial, é obrigação. Nenhum paciente procura a gente achando que, tipo assim, ah, ela não é boa não, eu vou me atender com ela, mas ela não é boa não, ela não é qualificada tecnicamente, mas eu vou me atender com ela. Não, né? O paciente, quando ele procura a gente, obviamente que ele julga que a gente tem uma qualificação técnica suficiente para atender ele bem. Afinal, ele está entregando pra gente o bem mais precioso que ele tem na vida dele, que é a saúde. Então aqui, muitas vezes, a gente não consegue, muitas vezes, entregar uma qualidade do serviço. Entenda aqui que muitas vezes erros de venda geram desapontamento com a qualidade do serviço. Se você não faz um bom processo de venda, você não alinha a expectativa do paciente com a realidade do que você pode entregar e principalmente do serviço contratado, você pode ter um desapontamento com a qualidade de serviço por um erro gerado no processo de venda. Não necessariamente você é um profissional mal qualificado ou que não conseguiu entregar um resultado de qualidade para o seu paciente, mas pode ser que o que ele estava esperando não foi o que ele contratou do seu serviço. Muitas vezes você não tem a expertise, né, naquela determinada situação para entregar um tratamento de qualidade. Então fica ligado, porque não necessariamente é uma falha técnica, muitas vezes ela ocorre de um processo de venda e eu já vi isso acontecendo com profissionais que eu acompanho, tá? Então quando a gente corrigiu principalmente o processo de venda, melhorou muito a qualidade da entrega. Por quê? Porque não é a qualidade da entrega do serviço em si, mas sim o alinhamento de expectativa que o paciente está esperando com a realidade do serviço contratado e entregado para esse paciente, tá? Então muito cuidado, porque às vezes a gente busca qualificação técnica para não desapontar com a qualidade do serviço, mas às vezes não é a qualidade do serviço em si, às vezes é um erro de venda, um erro de comunicação que gera desapontamento com a qualidade do serviço, porque às vezes o paciente está esperando uma coisa que você não foi contratado para entregar, que às vezes não é da sua responsabilidade, não é da sua competência entregar aquilo para o paciente, só que se ele sair desapontado, ele tem uma péssima experiência com você, ele vai ser um paciente muitas vezes que às vezes vai falar mal de você, não porque você não é bom tecnicamente, mas porque você não conseguiu alinhar uma comunicação e fazer um bom processo de venda, conversão do seu serviço com esse paciente, tá? Então fica bem ligado nisso. E a sexta maneira é a má qualidade no atendimento. Aqui é muito importante deixar claro que essa parte aqui ela tem a ver com o serviço prestado em si, tá? Às vezes pode sim ser uma falha de qualidade
tecnicamente, tá? Às vezes pode ser um erro de venda, como eu falei anteriormente. Aqui é diferente, não é com serviço técnico em si prestado, mas é na qualidade do atendimento. O que é atendimento, Lu? É toda a experiência que o seu paciente tem desde o primeiro momento que ele efetua uma ligação para perguntar um preço para você, até às vezes ele desmarcar, ele pagar, ele ir no seu consultório, como é que é a experiência dele. Isso se chama atendimento ao paciente. Atendimento não é só quando a gente põe a mão na massa, literalmente, no nosso paciente, mas é toda a experiência que ele tem do atendimento e tudo que isso proporciona, tá? Então aqui a gente tem total responsabilidade. Isso aqui é total responsabilidade do profissional. Isso aqui tá total no nosso controle, tanto a maneira 5 quanto a maneira 6. E aqui, gente, 68% dos pacientes, eles vão embora por má qualidade no atendimento. Obviamente que se a gente melhora a qualidade, se a gente melhora a comunicação, se a gente melhora o processo de venda, a fidelização desses pacientes, obviamente que a gente para de perder paciente, a gente vai tendo mais pacientes e a nossa agenda vai enchendo. Então, se a sua agenda, ela constantemente, ela enche e ela vai embora os pacientes, você tá tendo uma má qualidade no atendimento, tá? Por quê? Porque segundo a FGV, 68% dos pacientes são perdidos por má qualidade no atendimento. Olha quanto a gente pode melhorar aqui pra gente ter mais pacientes. Olha quantas vezes a gente perde por a gente não saber, muitas vezes, processos eficientes de atendimento e experiência com o paciente. E lidar com pessoas não é simples, não é fácil. E é preciso que a gente se prepare enquanto profissional para a gente lidar com diferentes tipos de paciente. Tem paciente que é super tranquilo, que é muito mais fácil a gente agradar, da gente ter um bom relacionamento com eles. Tem pacientes que não, que já são mais difíceis. Então eu tenho que saber como é que eu vou lidar com diferentes tipos de paciente e como é que eu vou equilibrar isso tudo num ambiente coletivo que é o meu consultório. Então, é preciso a gente ter esse preparo e a gente não tem. A gente na faculdade, a nossa vida inteira, a gente foi treinado para quê? Para fazer curso técnico, porque curso técnico que traz resultado para o paciente e é o que vai fazer. Olha aqui como é que se perde um paciente. Só 14% é com a qualidade do serviço, 68% é com a má qualidade no atendimento. Será que o meu foco não está no lugar errado? Será que eu tô focando em coisas que muitas vezes não vão trazendo meu resultado para mim? Então, quando eu comecei a focar muito nisso aqui, há anos atrás, foi que finalmente a minha agenda encheu. Eu parei de perder paciente e esses pacientes sendo muito bem atendidos, né? Isso fez com que o meu consultório tivesse uma imagem de referência na região onde eu estava. E é isso que eu ensino dentro do treinamento M2P. A gente tem que ter um atendimento excelente. Lu, mas eu já atendo super bem os meus pacientes. Os meus pacientes, eles já estão muito tempo aqui comigo, eu já atendo super bem os meus pacientes. Mas será que não existe alguma coisa que você não sabe, que você está deixando de fazer para ter mais pacientes? Porque é o seguinte, eu também tinha esse pensamento, sabe? Tipo assim, eu sou uma boa profissional, né? Tem alguns pacientes que já estão há bastante tempo comigo, mas por que a minha agenda não estava lotada? Por que eu não estava com fila de espera? Por que eu não estava com o paciente implorando para conseguir um horário na minha agenda, como aconteceu depois? Por que isso não acontecia comigo? Porque, de fato, tinham coisas que eu não sabia. Tinham segredos que eu não sabia. Então, é muito importante a gente entender que a gente sempre pode melhorar o atendimento ao nosso paciente. E eu busco isso sempre. Até hoje, eu sempre invisto muito nisso, porque eu sempre posso proporcionar um atendimento melhor e principalmente trazendo coisas novas, surpresas e inovadoras para o meu paciente, inclusive nos dias de hoje. Então, é muito difícil a gente satisfazer um paciente por anos. A gente, com muitos atendimentos, às vezes o paciente vai 3 vezes por semana. A gente satisfazer o paciente sempre, né? Em diferentes momentos da vida dele. Às vezes o paciente, ele tá super bem. Às vezes ele tá passando até por um problema pessoal, profissional na carreira dele. E obviamente isso impacta, né, o atendimento dele, porque muitas vezes ele, Lu, tá difícil pra mim, tá complicado no trabalho, acho que eu vou parar. E a gente sabe que muitas vezes aquele paciente ele não pode ficar sem um tratamento. Então isso
é importante a gente aprender a fazer de uma forma eficiente para que esse paciente ele não seja perdido por má qualidade no atendimento. E o que engloba o atendimento, né? É toda a experiência que o paciente tem com você desde o primeiro contato, desde quando ele ou liga, ou vai no seu consultório, ou manda um WhatsApp perguntando o preço, pedindo mais informações, né? Desde o pagamento que ele tem que fazer até aquela desmarcação quando ele não tem direito, e aí a gente tem que prestar um excelente atendimento para ele, para que ele não fique chateado e que também ele não cause uma bagunça na nossa agenda, prejudicando o nosso negócio. A gente equilibrar, né? Tipo assim, o que vai ser bom para mim, o que vai ser bom para o meu paciente nesse tipo de situação, para que a má qualidade no atendimento não tenha um impacto e eu perca esse paciente. E o que você pode começar a fazer para melhorar o seu atendimento? Então vamos lá. Separei aqui 5 coisas que você já pode começar a fazer para você melhorar o seu atendimento. Você vai começar a ouvir mais os seus pacientes e prestar atenção nos detalhes e nas atitudes dele. Muitas vezes tem atitudes que o paciente já vai dando que já tá com o pezinho na porta pra gente perder. Quando o paciente falta muito, quando o paciente começa a remarcar muito atendimento, quando muitas vezes, né, ele fica meio borocochô, fica assim, eu não fiz as coisas que era pra fazer e tudo mais. Isso são atitudes que ele já vai dando, mostrando pra gente que o atendimento não tá legal, que a experiência que ele tá tendo não tá legal, e a gente já pode ficar ligado e reverter essa situação. Segunda coisa, você vai procurar entender mais sobre cada paciente que você atende. Você tem que saber as expectativas dele com o tratamento, com você, com o seu serviço, o que ele espera do serviço e principalmente do atendimento. Do serviço em si, da parte técnica que você entrega e do atendimento. O que esse paciente valoriza no atendimento, o que esse paciente preza, né? O que é importante para ele, que experiências ele valoriza, para sim você entender mais sobre essa pessoa e você entregar o que ela espera. Terceira coisa, surpreenda seu paciente, né? Para de ficar fazendo sempre as mesmas coisas, né? Se a gente quer resultado diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes, inclusive com o nosso paciente também. Entenda mais sobre esse paciente, de que forma você pode surpreender esse paciente positivamente, né? Para que você crie uma experiência que vai ficar marcada na memória dele. Quarta coisa, inove. Faça diferente e foque na experiência do seu paciente como um todo. Para de achar que o seu trabalho é só fazer fisioterapia, é só fazer terapia com a pessoa, é só fazer a parte técnica. Não é isso. Se você acha que o seu trabalho é só fazer a parte técnica, você não está entendendo o que de fato a sua profissão ela impacta na vida dos pacientes. Então, começa a pensar fora da bolha. Comece a fazer coisas diferentes, inovar e principalmente pensar na experiência do seu paciente como um todo. E por último, faça o que ninguém está fazendo. Sai da média e faça diferente. Se tá todo mundo fazendo uma coisa, tá todo mundo fazendo um curso técnico de tal coisa e eu vou fazer também. Será que é uma boa? Por que você não entende mais sobre você, sobre os seus pacientes, como isso impacta, né, na experiência deles e você não promove uma coisa que só você vai estar fazendo? Você conhecer os seus diferenciais, o que você pode fazer para proporcionar experiências incríveis para o seu paciente, tá? Pensa aí, coloca essa cachola para pensar, foca principalmente em criar experiências incríveis, inovadoras, surpreendentes para o seu paciente, para que você não faça parte dessa estatística aqui e você não perca pacientes para má qualidade do seu atendimento, que é o maior motivo de perda de pacientes dentro do seu consultório, tá certo? Reflita aí e te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau! Comenta aqui embaixo qual dessas maneiras você mais se surpreendeu em saber, tá certo? Quero ver seu comentário aqui. Beijo, tchau, tchau!